Olá, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas, ao vivo nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para olhar um pouquinho para as movimentações dos preços do trigo. Uma semana negativa para as cotações lá em Chicago, uma quinta-feira bastante negativa para esses preços, e quem vai explicar esse cenário para a gente, ajudar a gente a entender melhor essas movimentações, é o Elcio Bento, analista das safras e mercado, já está aqui conosco. Elcio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde a todos. O prazer é sempre meu poder falar com a sua audiência. Essa é uma semana de movimentações negativas para o trigo lá em Chicago, culminando numa sexta-feira bastante negativa para esses preços. O que tem pressionado tanto as cotações do trigo nesse momento? Pois é, a gente trabalhava, né? A gente via o mercado de trigo numa tendência de recuperação. O mercado tinha começado com uma recuperação bastante consistente, tinha alcançado os $6 por bushel e parecia que ia determinar esses $6 por bushel como um novo ponto de suporte. Mas não foi o que aconteceu. A gente teve já no final da semana passada os preços perdendo força e essa semana perderam, sim, aquela recuperação, aquela linha de suporte que a gente tinha pensado que pudesse ser desenhado, foi totalmente rompida. O mercado está numa tendência de queda e o que está por trás, o fator mais fundamental que justifica essa retração em plena entre-safra no Ceará Norte, é relacionado à questão de condições de lavouras. A gente está no mercado climático, é um momento de bastante volatilidade no mercado, mas basicamente é em cima do mercado climático. Os preços estavam subindo porque havia um temor em relação à produção da próxima safra, perdão, e o que aconteceu agora é que a gente teve uma recuperação, não uma grande melhora, mas o que a gente percebeu foi que o temor que existia, que era uma fina camada de neve que poderia deixar o trigo muito sensível às baixas temperaturas, isso valia nos Estados Unidos também, na Rússia, essa camada de neve ela recuperou, então tem-se uma tendência de que as lavouras de trigo não sofram tanto no hemisfério norte como um todo, mas especialmente nos Estados Unidos. Isso tudo alinhado à questão que tem de incertezas ainda em relação às possíveis enfim, abalos comerciais devido à postura do governo Trump. E, além disso, a gente tem uma situação de demanda mais fraca nos Estados Unidos. Os preços dos Estados Unidos estão recuando. Se a gente pega e compara com outras regiões, a gente tem preços na Argentina subindo, a gente tem preços na Rússia subindo, e a gente vê os Estados Unidos na contramão dessa tendência de recuperação das cotações globais, o que deve tornar o trigo norte-americano mais atrativo, e aí sim a gente tem uma tendência de retomada ou recuperação dessa demanda que tem sido fraca. E acho que você tinha destacado nessa busca por esse patamar dos $6, hoje a gente tem 5,50, 5,65, 5,85. Dessa tendência agora passa a ser negativa, portanto, esses preços podem cair ainda mais? Como é que você está observando? Olha, Guilherme, eu não consigo ver dentro dos fundamentos do mercado de trigo como um todo uma tendência de manutenção dessa tendência de queda ou uma intensificação dessa trajetória de queda. A gente tem agora o fórum do USDA, no caso do trigo já deve trazer um número bastante em linha do que deve ser a realidade da safra, porque até o plantio de trigo já está todo plantado, e só se vir ou se o mercado estiver esperando uma área que pode surpreender ou que venha a surpreender sendo maior que a esperada. Afora isso, não consigo ver dentro dos fundamentos de mercado, se a gente pega a situação de estoques globais que está recuando, se a gente pega a situação da Rússia, que é de aperto da oferta 24 e 25, me parece muito mais especulativa essa tendência de acomodação que a gente vê tão forte nos Estados Unidos. Não há argumentos fundamentais, pelo menos por enquanto, que justifiquem uma tendência de redução tão forte no momento que é de entre-safra no hemisfério norte. A gente está, é bem verdade, no mercado climático especulando sobre a safra nova, mas essa safra nova, tudo pode acontecer com ela ainda, é um mercado de clima que é bastante volátil. Por isso que eu não vejo, se nós pegarmos uma visão muito mais fundamental, não tem por que a gente acreditar que essa trajetória, com essa intensificação, ou melhor, essa escalada de baixa que a gente está tendo nesse momento, ela ganhe intensidade ou tenha espaço para ir muito abaixo dessa linha de suporte que é desenhada em torno de 5,50. E aí, Elcio, olhando aqui para o Brasil, que reflexos essas movimentações internacionais trazem para o preço aqui dentro do país? A gente está num momento bem diferente da situação global. A gente tem um mercado que é muito enxuto no Brasil.
Paraná já comercializou praticamente toda a sua safra. Rio Grande do Sul vendeu muito trigo para o mercado internacional e o trigo excedente não é suficiente nem para atender a demanda interna. Então, a gente tem uma situação que é de escassez de oferta. Essa situação externa, ela tende a chegar no Brasil via Argentina. E a gente viu que, pelo menos por enquanto, a Argentina não respondeu à queda que a gente vem verificando nos preços norte-americanos. O mercado de trigo ele não é tão líquido, não tem uma liquidez tão forte de repasse de preços tão rápidos. A Argentina tem mercados específicos que permitem manter um preço mais firme, o Brasil em especial, e sem ter que traduzir essa queda que a gente viu no mercado norte-americano. Então, a gente, por enquanto, está sendo blindado dessa queda internacional. Não significa que se ela ganhar intensidade, se ela continuar caindo, se a gente tiver essa tendência de queda se intensificando, os reflexos podem chegar no Brasil, mas, por enquanto, a gente é blindado, principalmente porque o nosso grande fornecedor, o país que nos últimos 3 meses forneceu mais de 80% do trigo que a gente comprou no mercado internacional, que é a Argentina, está com elevação de preços. A gente pega de um mês para cá, os preços na Argentina subiram 8%. E é muito mais esse reflexo na Argentina, dado o quadro enxuto que a gente tem no Brasil, que chega aos preços brasileiros muito mais do que essa situação internacional, essa situação de mercado norte-americano, de Chicago e de Kansas. E a gente vem acompanhando também, né, essa decisão do produtor olhando para essa próxima safra de inverno aqui no Brasil. Como é que a gente está nesse momento? Qual perspectiva a gente tem para essa próxima safra brasileira? Nós divulgamos, Guilherme, no final de... Agora, na última semana, o número já de intenção de plantio. A gente não vê grandes alterações de área. A tendência é de recuperação. Quem vai contra essa tendência de recuperação de área é o estado do Paraná. Ali a gente tem uma concorrência grande com o milho safrinha, tem, sobretudo, desânimo em relação às últimas 3 safras que foram de perdas climáticas. Mas, de um modo geral, para a gente colocar tudo dentro de uma conjuntura nacional, a gente trabalha com a recuperação de área, em torno de 5% a 6%, e que, mas vamos sempre frisar, se a gente tiver o potencial de produção fechado dentro, sem grandes prejuízos, a gente tem um potencial de produção que deve superar os 10 milhões de toneladas, seria a segunda maior safra da história. Então, tem um misto de incerteza, tem uma situação de crédito que é complicada, tem uma situação da safra de verão no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é mais complicada, que pode trazer algum prejuízo em termos de rentabilidade, o produtor pode estar menos capitalizado. Tem toda a incerteza climática, mas, de um modo geral, os preços têm respondido bem. E essa resposta boa dos preços é que deve fazer com que o produtor se anime a plantar mais trigo. É bom sempre a gente lembrar que essa recuperação de 5%, 6% que a gente está prevendo é sobre uma queda do ano passado. Então, está recuperando um pouco da área plantada, mas a percepção é positiva para a safra de trigo. Podemos ter um potencial de produção aí acima dos 10 milhões de toneladas, que é uma excelente safra em termos brasileiros. Elcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Agradeço aí a oportunidade. Sempre alerto os nossos clientes que a plataforma Safra está com informações sempre atualizadas e é importante a gente se manter muito dentro do que está acontecendo no mercado, que é um momento muito importante para essa decisão, especialmente essa decisão do plantio da próxima safra. Então, acompanhe-nos sempre, um prazer falar contigo. Um abraço a todos e até mais. Elcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações de mercado. Um abraço e até a próxima. Sempre à disposição. Um abração. O Elcio Bento, analista das safras e mercado, conversou com a gente para mostrar o que tem movimentado os preços do trigo nesses últimos dias, que depois de uma tendência de alta, onde os preços chegaram a bater naquele patamar de $6 o bushel, essa semana foi negativa para as cotações, queda nos últimos dias lá em Chicago e uma quinta-feira bastante negativa para esses preços, recuaram bastante as suas posições, e aí o Elcio trazendo um cenário composto por alguns fatores influenciando essas baixas, entre eles melhora das condições de clima para o desenvolvimento das lavouras do hemisfério norte,
também uma incerteza ainda com relação a questões comerciais diante das tarifações prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também uma questão de diminuição da demanda internacional, esses três fatores pressionando as cotações do trigo neste momento. Na opinião do Elcio Bento, esses fatores não são fortes o suficiente para manter essa tendência de baixa olhando mais à frente. A expectativa do Elcio é que haja uma recuperação dessas cotações mais à frente em função deste momento de entre-safra que a gente vive e também de uma redução nos estoques mundiais de trigo. Isso deve trazer novo fôlego, novo ânimo para esses preços em algum momento do futuro, como o Elcio explicou e destacou aqui para a gente. Antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago neste momento? Você vai ver os números aí na tela, mostrando essas fortes quedas que o Elcio destacou e explicou aqui pra gente. O contrato março 25 vale $5,50 o bushel, queda de 15,25 pontos. O maio 25 recua 13,75 pontos, vale $5,66 o bushel. Julho 25 vale $5,81 o bushel, queda de 12,50 pontos. E o setembro 25 vale $5,95 o bushel, perda de 12,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação da TV Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem Tempo e Dinheiro ao vivo com João Batista Olive e toda a equipe do TID trazendo informações sobre o agro para você. E na sequência tem episódio do Hort Resenha Podcast. Toda quinta-feira tem Hort Resenha trazendo informações sobre os hortifrutis do Brasil. E no programa de hoje, especial olhando para a Fruit Attraction 2025 São Paulo, evento que acontece no próximo mês na capital paulista, reunindo todo o setor de fruticultura brasileiro e internacional, promovendo novos negócios e fomentando cada vez mais essa fruticultura brasileira que vem crescendo, vem batendo recordes de exportações nos últimos anos, então bastante importante acompanhar este material também. Na sequência, Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive e logo depois o Hort Resenha Podcast trazendo essas informações da Fruit Attraction São Paulo 2025. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.